Olá, chegamos ao final aí da cadeira de sustentabilidade no ambiente construído e como trabalho final a gente vai apresentar a Casa AV, que é um projeto nosso, e junto com ele a gente vai mostrar as soluções sustentáveis que a gente pensou e aplicou nela. Nossa equipe, já conhecida, é formada por Agatha, eu, Arthur e Vitória. Em relação à ficha técnica, nós vamos ter um lote de 323,19 metros quadrados, uma área construída de em torno de 146 metros quadrados, na verdade é 145,73. Os ambientes que a gente incluiu foram 2 dormitórios, uma suíte, área de lazer, sala de estar e jantar e uma cozinha integrada. E além disso, a gente vai ter também uma garagem com capacidade para um carro e uma motocicleta. E aí isso vai configurar uma residência aí com seu padrão médio. Então, aqui temos a planta baixa do nosso projeto. É uma casa simples, de médio porte, como já foi falado, com 3 quartos, uma suíte, um banheiro, uma garagem. E aqui podemos ver a localização do norte, que ela foi disposta para que os ambientes de menor permanência ficasse onde irá receber a maior insolação durante o dia, que seria a sala de estar, e a área de lazer. E também foi locado banheiros e closet na parte de trás, dando um sobreamento, fazendo uma barreira para que a suíte não ficasse tão quente. E aqui na coberta, a gente consegue visualizar os principais sistemas que vamos detalhar mais à frente, que são o telhado verde e as placas solar localizadas no norte, que vamos falar mais à frente sobre isso, o porquê dela estar localizada no norte. Bom, nos últimos anos, o tema sustentabilidade, como construir sistemas sustentáveis, vem se destacando no mundo inteiro, entre todos os países. Mas antes de se compreender isso, primeiro temos que saber o que é sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Bom, pode ser realizar medidas, legislações, ações ativas entre empresas e consumidores, tudo que contribua para a preservação do meio ambiente e qualidade de vida e que procura suprir a necessidade da atual geração sem comprometer as gerações futuras. Isso é contribuir com o desenvolvimento social e sustentável. Tá, mas para que serve isso? Bom, primeiro a gente tem que reconhecer que os recursos da natureza são finitos e esgotáveis. Então, se o ser humano não tiver boas práticas de como utilizar os meios naturais sem comprometer com as vidas futuras, as gerações futuras, então tudo vai se acabar um dia. Então, para garantir a sobrevivência do ser humano, a gente tem que contribuir com esses sistemas sustentáveis que procuram reduzir o impacto ambiental e diminuir o uso da matéria-prima de forma inconsequente. Que o telhado verde é sustentável e vantajoso, todo mundo sabe. Mas a gente queria destacar aqui alguns benefícios que a gente achou interessante. E o primeiro deles diz respeito ao conforto térmico e acústico, porque a existência dessa cobertura vegetal, ela reduz as ilhas de calor, justamente por reduzir os índices de insolação na coberta, e aí vai contribuir para a melhoria nas temperaturas no interior da edificação. Além disso, a gente vai ter também o conforto acústico, porque as espessuras e os materiais eles vão diminuir os níveis de ruído dentro do ambiente. Vamos ter também a manutenção inteligente, porque pelo menos aqui no nosso sistema a gente capta a água da chuva e utiliza ela para irrigar o telhado em períodos de seca, fazendo com que ele fique verde o tempo todo. E vamos ter também a contribuição com o meio ambiente através da menor poluição, né? Porque o processo de fotossíntese das plantas ele vai ser bem colaborativo nesse ponto. E por último, mas não menos importante, nós vamos ter aí a convivência com a natureza, né? Que tem se perdido cada dia mais nas cidades contemporâneas, mas que é possível recuperar através de atitudes simples como o telhado verde. O tipo de telhado que a gente escolheu para esse projeto aqui foi o extensivo, que é aquele que admite uma vegetação mais baixinha, que tem uma espessura menor
E aí nesse corte esquemático aqui a gente vai conseguir entender essas camadas e a ordem delas. Então vamos lá. Primeiro a gente vai ter o compensado de madeira na base, e aí acima dele nós vamos ter uma camada de controle de vapor e uma manta de isolamento, para evitar que as raízes das plantas acabem danificando a laje ou o telhado, caso seja de madeira. Para evitar que a água da irrigação acabe se infiltrando nas demais camadas e na laje, a gente coloca aí uma manta impermeável acima disso, e mais acima a gente coloca uma manta geotêxtil, para não atrapalhar na drenagem. Vamos ter também duas camadas que vão trabalhar de forma conjunta, que é a filtrante e a drenante. Essa filtrante ela vai ficar mais em cima e vai segurar o solo para que não passe nenhum sedimento. E essa drenante ela vai ser responsável por recolher essa água que vai infiltrar e guiar ela até as calhas. E por fim nós vamos ter a porção de terra e acima dela a camada vegetal, que no caso a gente colocou uma graminha. Bom, a construção civil é uma das principais áreas que se fala em sustentabilidade. E dentro do meio da construção civil existem vários itens que devem ser analisados para se deixar uma construção mais limpa e mais sustentável, com características sustentáveis. Dentre os pontos que muito é falado e muito é estudado, está na geração de resíduos, porque é um tema de extrema importância, porque afeta não só empresas relacionadas ao setor, mas também a sociedade. Os resíduos eles podem gerar impactos ambientais imensuráveis e por isso eles devem ser tanto gerenciados como controlados e monitorados. É por isso que há uma necessidade de ter uma orientação correta do acondicionamento, da coleta, do armazenamento, transporte e disposição final desses resíduos que uma construção acaba gerando. Na maioria das vezes isso não é muito empregado e isso causa impactos extremamente grandes na natureza. E pensando nisso, pensando numa forma de eliminar desperdícios, reduzir resíduos, reduzir custos, que procuramos fazer uma racionalização do material. E isso foi aplicado na questão dos tijolos. Ou seja, fazendo uma racionalização da construção, uma organização das fiadas, uma separação por módulos que organizaria a construção, as paredes e as fiadas, de modo a não haver o mínimo de desperdício possível. E para isso escolhemos um tijolo ecológico, que é um tijolo que ele é produzido a partir de resíduos de outros materiais da construção civil. E existem vários tipos de tijolos ecológicos. Tem o de argila, que é um encaixe seco, que pode usar pouca ou nenhuma argamassa. Tem o de reaproveitamento de resíduos, que são feitos com resíduos de, por exemplo, bagaço de cana-de-açúcar, de couro, borracha, materiais de descarte da manicultura, entre outros. Tem o de solo cimento. E no nosso projeto, nós optamos por um tijolo de composição que é terra com cimento mais 10% de água, que demoraria um tempo de instalação de 50 minutos em média para o metro quadrado e a manutenção seria a cada 10 anos. E aqui está um esquema de como ficou as nossas fiadas do projeto. Bom, essas soluções ecoeficientes, elas têm muitas vantagens, pois ajudam a controlar a temperatura interna, é de fácil montagem porque tem uma montagem intuitiva das peças, reduz grandes resíduos na obra, principalmente porque já está reutilizando os resíduos e grande parte composto por matérias-primas natural. A energia solar, ela corresponde à energia proveniente da luz e calor emitido do Sol. É uma fonte de energia inesgotável e considerada uma fonte de energia limpa, por isso é uma das fontes alternativas mais promissoras para a obtenção energética. E como funciona? A energia solar, como o próprio nome já diz, refere-se à energia cuja fonte é o Sol, e sua captação pode ser feita por meio de diversas tecnologias, como painéis fotovoltaicos, usinas heliotérmicas e aquecedores solares. Basicamente, ao ser captada a luz solar, é convertida em energia. Nos painéis fotovoltaicos e nas usinas
heliotérmicas, a luz solar é convertida em energia elétrica e térmica. Já no aquecimento solar, a luz solar é convertida somente em energia térmica. O Brasil foi um dos primeiros países subdesenvolvidos a fabricar células fotovoltaicas. Por estar localizado próximo à linha do Equador, é uma região de alta incidência solar. O país é um cenário perfeito, extremamente favorável para a geração energética, a partir da energia solar. Além disso, é abundante em silício, matéria-prima usada para a fabricação das células fotovoltaicas. Benefícios: a energia solar é considerada uma fonte renovável, já que é obtida por meio de uma fonte inesgotável, o Sol. Também não é poluente, exige pouca manutenção em suas centrais de produção. Os painéis solares são cada vez mais eficientes e com custos cada vez mais baixos. É uma fonte de energia viável para lugares afastados e de difícil acesso, visto que não necessita de grande investimento na manutenção e equipamento. É uma excelente fonte de energia para países tropicais como o Brasil e requer áreas menos extensas para ser produzidas. A energia solar gera uma economia que varia de 50% a 95% na conta de luz, e o investimento feito para a instalação das placas acaba sendo pago pelo dinheiro economizado com a redução de gastos. E no projeto? Essa tecnologia foi implementada, como a gente pôde ver no começo, na planta de coberta, foi posicionada ao norte, no telhado da parte norte da edificação. Mas por quê? Dá-se preferência à instalação na região norte, pois já que o Sol nasce no leste e se põe no oeste, ele sobe se inclinando para o norte, recebendo, assim, as placas solares vão receber essa insolação durante todo o dia. Dimensionamento. Qual seria o cálculo que eu devo fazer para saber quantas placas solares eu preciso para o meu projeto? Na região Nordeste, a qual está localizada esse projeto em questão, em média são 4,93 horas diárias de irradiação útil à geração de energia fotovoltaica. E utilizaremos um módulo fotovoltaico de 263 watts por dia. O cálculo seria a energia igual 265 vezes 4,93 vezes 1 menos 0,5, que daria igual a 1,004 kWh dia. No final do mês, o módulo geraria 1,4 vezes 30 igual a 31,20 kWh mês. E com os dados anteriores, poderemos realizar uma regra de 3 simples. A nossa residência consome, em média, 750 kW. Um módulo, como já sabemos, gera 31,20 kW. X módulo para 720. Com isso, a gente obteve o resultado de 24,3 módulos de placa solar. E o modelo escolhido para o nosso projeto é o painel solar fotovoltaico de 265 watts, fabricado pela Canândia Solar, um preço em média de R$ 623,85. Ele é feito de silício policristalino e tem um peso médio de 18 quilos. E para concluir o nosso pensamento, nós podemos notar e observar com a construção desse projeto que os sistemas sustentáveis vêm não só para garantir as vidas futuras das próximas gerações, mas também traz qualidade de vida para a geração de agora que vai usufruir da construção e também traz economia, ou seja, alcança vários aspectos sociais, econômicos, ecológicos, sustentáveis e etc. Portanto, é algo que só vem a somar com o projeto. E com isso encerramos a nossa apresentação. Obrigado.